Bem-vindo ao meu canal Descomplicando a Bíblia. Eu sou o Obadias Diogo e nós estamos apresentando a série O Grande Conflito. Se você já é inscrito no meu canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai embaixo no botãozinho e se inscreve no canal. Se você fizer isso, vai dar aquela força para mim e a plataforma vai entender que esse vídeo ele tem relevância e vai mostrar para outras pessoas. E muito obrigado para você que tem feito isso, porque o canal está crescendo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Império da Luz contra-ataca. Depois da vinheta, a gente vai conversar. Vamos entender o que acontece aqui. O mundo estava totalmente envolto em violência. Para que vocês tenham uma ideia, a palavra violência na Bíblia ela é associada a basicamente duas coisas: a injustiça social e a falta de entendimento do homem em separar o santo e o profano. O que acontecia então? Havia injustiças sociais, tipo, as pessoas estavam perdendo o seu direito de posse. Alguém simplesmente poderia entender que a casa do outro era dele, tomava a casa, tomava a família e ficava com ele. A idolatria era muito grande naquela época e isso chamou o homem também à violência. Entenda, Deus, embora o anjo mau tenha vencido o homem perdeu o cargo de governador a ser servo do anjo mau e do pecado. Mas Deus continuava sendo o dono do mundo. Deus, como criador, ele tem o direito de ser juiz. E Deus tem duas características muito bem explícitas dentro do seu caráter. Ele é amor e ele é a pessoa justiça. E estas duas coisas precisam equilibrar quando a injustiça aparece e a justiça desaparece. Então Deus, como juiz, entendeu que precisava intervir, até porque também os descendentes de Sete, o povo de Deus que ainda estava em ativa naquela época, estava correndo risco de extinção. E todas as vezes que o povo de Deus corre risco de extinção, porque naquele momento os servos de Deus, os filhos de Sete, eram os embaixadores do reino da luz. Então Deus entendeu que precisava intervir. E ele então chama Noé. E diz a Noé que haveria um dilúvio. Mas quem é Noé? Deus olha para toda a terra e ele encontra um homem que, segundo as escrituras sagradas, era justo na sua geração. E Deus diz a Noé: Noé, eu preciso fazer uma coisa, eu vou destruir o homem que criei. Porque Deus havia se arrependido. Só que é interessante, todas as vezes que Deus se arrepende é para dois pontos: salvação ou destruição. Deus não se arrepende como se arrepende o homem de ter feito alguma coisa. Não. Deus, quando se arrepende de algo, é porque algo precisa ser consertado. Deus de maneira nenhuma se arrependeu de ter criado o homem, porque ele fez com muito amor e sabia exatamente o porquê e o que aconteceria no futuro. Mas o que acontece aqui é que Deus precisava tomar uma providência e ele chama a Noé para fazer algumas coisas. E ele cria então a arca, que tinha mais ou menos aproximadamente 140 metros de comprimento, tinha 25 metros de largura e 15 metros de altura. E deveria ser colocado dentro dessa arca todos os animais, porque Deus disse que iria destruir toda a humanidade, toda a terra. O que acontece agora é que Deus deu um tempo de 120 anos, que foi o tempo em que Noé começou a construir essa arca. Ele, casado com a sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Interessante que quando Noé começou a construir a arca, as pessoas começaram a perguntar: vem cá, por que você está construindo esse negócio aí? E Noé diz: olha,
Deus disse que vai chover. Não vai ficar nada vivo. Então nós estamos construindo essa arca porque a terra vai alagar e a única coisa que vai flutuar será essa arca. Amigos, é nesta hora que aparecem as pessoas mais inteligentes, as chamadas pessoas inteligentes. E de fato havia um porém, porque nunca havia chovido. E as pessoas, mas Noé, você está dizendo que vai cair chuva, mas nunca choveu, porque a escritura diz que havia uma névoa num ponto da terra e que regava toda a terra, não era preciso chuva. Naquela época as estações eram equilibradas, não havia esse tipo de transtorno. Mas Noé disse assim, Deus disse que vai chover e nós vamos construir a arca. Queridos, o que chama mais atenção é que provavelmente algumas pessoas viram Noé construindo aquela arca. E a princípio acreditaram e começaram a ajudar a construir a arca também. Mas amigos, Deus não disse para Noé quanto tempo ia levar. Mas Noé levou aproximadamente 120 anos construindo a arca. E as pessoas eram longevas naquela época, viviam muito tempo. E o que acontece é que com o decorrer do tempo, as pessoas começavam a desconfiar que aquele gagá poderia estar errado. Eu fico até pensando, né? As pessoas eram muito inteligentes, muito sábias, um cérebro maravilhoso. E as pessoas começavam a pensar, vem cá, Noé vai construir essa arca desse tamanho, mas será que essa arca vai se suster nesse aguaceiro que vai ser a terra? Como é que vai ser? E as pessoas começavam a perguntar a Noé, e Noé dizia, olha, a única coisa que eu sei é que o mundo vai ser inundado. E as pessoas começaram a entender esse Noé é louco. Até que Deus sempre dá os primeiros sinais antes de fazer qualquer coisa. E acontece que Deus havia dito para Noé que um casal de animais limpos e 7 casais de imundos entrariam na arca. E eles ficaram surpresos, queridos, porque quando a arca ficou pronta, os animais começaram a entrar um a um, sem que ninguém tivesse os guiando. E as pessoas começaram a olhar para aquilo e ficavam, como é que pode isso? O que está acontecendo? Claro que apareceu alguém sábio e disse, não, provavelmente estão sendo atraídos pelo cheiro da madeira da arca. E os animais entraram um por um, e detalhe, entraram dentro das suas jaulas, dentro dos seus lugares, sem que ninguém estivesse fazendo isso aparentemente, mas eram os anjos fazendo isso. Depois, uma certa hora, eles viram quando o céu escureceu. Eram muitas aves que vinham de vários lugares e entraram dentro da arca. E as pessoas, mais uma vez, ficaram espantadas. E provavelmente perguntavam para os mais sábios, como é que você explica isso? Todas essas aves entraram sozinhas dentro da arca. E as pessoas mais inteligentes, né, os sábios, deram qualquer tipo de desculpa. Noé avisando, vai chover, e fazendo um convite para que as pessoas entrassem na arca, mas as pessoas estavam zombando de Noé. Até que houve um momento em que Deus mandou um anjo e ele fechou a porta pesada da arca. E as pessoas olhavam, mas disseram, foi apenas uma miragem, não foi exatamente o que nós vimos. E 7 dias depois, as pessoas olharam para o céu e viram quando o céu começou a escurecer. Diz que a água começou a brotar da terra e era tão violenta a água que saía da terra que pedras voavam de um lado para o outro. Do céu, durante 40 dias, caiu uma chuva torrencial. E diz que há teólogos que dizem que o dilúvio foi tão terrível que até Satanás temeu pela vida dele. Amigos, esse dilúvio pesou no coração de Deus. Noé ficou mais de um ano dentro daquela arca depois da chuva. E quando acabou o dilúvio, que foi tão terrível, Deus então, para poder aliviar o seu próprio coração e o coração do ser humano, colocou um arco nas nuvens no céu, que nós conhecemos como arco-íris, para que as pessoas lembrassem que nunca mais ele faria isso. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, diz que vai haver novamente um dilúvio.
Esse dilúvio vai ser um dilúvio de fogo, aonde Deus novamente vai destruir a maldade, a injustiça humana. E queira, queridos, eu e você, que naquele dia nós possamos estar do lado de Deus. E naquele dia, quando isso acontecer, quando Ele destruir novamente a injustiça, né, nós possamos estar do lado dele. Queridos, não falhará. Aquilo que Deus fala, Ele nunca deixa de cumprir. E simplesmente isso vai acontecer porque novamente os seus filhos estarão sendo ameaçados pela ordem, pelo mal e pela injustiça social. Mas queira Deus que eu e você, nesse dia, possamos atender o chamado de Deus e estar do seu lado quando esse dia acontecer. Que Deus te abençoe.